Querido, glória a Deus. Esses louvores assim, antigo, mexem um pouco com a gente, né? Deixa a gente meio que emocionado, né? 18º dia do primeiro ano. Passa rápido, né? O que você espera para esse ano de 2026? O que você espera para esse ano de 2026? Vou fazer igual o pastor Estevão fez semana passada. Deixa eu chegar isso um pouquinho para cá. Nós esperamos tantas coisas, né? Nós esperamos que tantas coisas boas aconteçam na nossa vida para 2026. Nós fazemos planos, projetos, né? Nós esperamos que Jesus ele nos ajude para que aquilo que nós colocarmos, né? Alguns escrevem umas cartinhas, outros fazem umas anotações. Mas o que a gente espera é que aquilo que nós temos colocado diante do altar do Senhor se torne real. Que aquele versículo que Deus traga à existência, as coisas que não existem, se cumpram na nossa vida. Eu não sei se você já colocou alguma coisa aí para o Senhor para esse ano de 2026 e falou assim: Senhor, me ajuda aí porque estou precisando de um milagre aí para isso acontecer. E isso é bom, isso é saudável. Nós criamos expectativas em Jesus, pastora, para que Ele realize aquilo que nós colocamos diante do altar dEle. Mas hoje, nessa manhã, eu queria te dizer que não é só nós que temos planos e projetos para 2026. Eu queria hoje, nessa manhã, te dizer que Jesus também tem planos e projetos para você. Assim como você fez a sua anotaçãozinha lá, na cartinha, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu queria aquilo, Jesus, eu quero que isso aconteça. Jesus também fez uma cartinha a teu respeito. Jesus também pensou em você e disse assim: eu quero que isso aconteça e que isso aconteça na vida dele. Jesus também tem planos com a sua vida. Jesus também tem projetos com a sua vida. Assim como nós criamos expectativas em relação a Jesus, Jesus também cria expectativa em relação a mim e em relação a você. Eu não sei o que você pediu a Jesus. Eu não sei o que você escreveu na sua carta. Mas eu sei o que ele escreveu a seu respeito. Eu vou aqui. Jesus me contou um segredo acerca da sua vida. Bateu a ficha, Cláudia. Jesus me contou o que ele espera de mim e espera de você. Ele fez a anotaçãozinha no caderno dele lá, ó. E cada item que a gente for cumprindo, ele vai dando baixa, dizendo: ele conseguiu. Ele conseguiu. E hoje, nessa manhã, eu queria falar sobre 3 coisas. 3 coisas que Jesus espera de mim e de você para esse ano de 2026. 3 coisas que Jesus escreveu lá e disse assim: ele vai fazer, Wagner. 3 coisas que ele espera de mim e de você para esse ano de 2026. Primeira coisa, Jesus ele cita um texto, e não é o texto que nós vamos ver, mas muito interessante. Se encontra em Mateus, capítulo 12, verso 30, você não precisa abrir. Jesus vai dizer assim: quem não é por mim, é contra mim. Não existe campo neutro. Não existe campo neutro.
Ou nós somos a favor dele, ou nós somos contra ele. Ele disse, ó, quem não é por mim, é contra mim. E nesse mundo, nós precisamos tomar posição em relação a algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus espera de mim e de você para esse ano de 2026 é que a gente venha a tomar uma posição, um posicionamento. Nós não podemos ficar mais divididos entre um lado e o outro, porque Jesus mesmo falou que quem vive assim é inconstante e não vai receber nada. Jesus espera de mim e de você que nós venhamos a tomar, nesse ano de 2026, um posicionamento. Decidir algo em relação à minha vida e à sua vida. E eu queria agora usar o texto de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24. Josué é fácil de achar, que você vai vir lá, achou Juízes, você acha Josué. Josué é antes de Juízes. Se não me falha aqui a memória, né? Josué antes de Juízes. Capítulo 24. Josué aqui, ele vai tomar um posicionamento em relação a tudo que o povo estava vivendo. E aí ele vai dizer, agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Aí ele vai dizer no verso 15, porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, toma uma posição hoje, a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é um posicionamento, ele se posicionou em relação a algo que estava acontecendo. Ele diz, olha, se vocês quiserem servir aos outros deuses, vocês podem servir. Se vocês quiserem servir aos deuses a qual a terra hoje vocês habitam, beleza. Mas a minha posição é, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tomar uma posição em relação a algo é muito importante para que a gente possa viver por essa posição e assim poder alcançar aquilo que Jesus espera de mim e de você. Tomar uma posição é você decidir por algo independente daquilo que aconteça externamente. Ele está dizendo, olha, eu não me importo com isso, eu não me importo com aquilo, porque eu já tomei a minha posição, eu já decidi o que eu vou fazer. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tomar uma posição é permanecer firme naquilo que você decidiu. Tomar um posicionamento em relação a outra coisa, é você fazer pirraça e bater o pé e dizer, não mudo. Eu me decidi e pronto. Josué aqui, ele diz, olha, vocês podem escolher servir a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicionar em relação a algo é fazer o que Daniel fez. Decidiu não se contaminar, ele tomou uma posição. Olha, eu decido, eu vou me posicionar desse jeito, não quero me contaminar com as iguarias do Egito. E a posição que Daniel tomou é muito interessante, porque é muito fácil nós tomarmos uma posição por algo melhor. Mas ele decidiu, pastor,
comer cebolas lá do que se contaminar com as iguarias. Decidir entre o bom e o melhor. Não, decidir entre o... Me ajuda aí, agora fugiu a palavra. Decidir entre o ruim e o bom é fácil. O que você quer? Nada contra Fusca. Você quer um Fusca ou você quer um Honda? Mole. Mas Daniel decidiu pelo que aparentemente parecia pior, que era ficar com as iguarias, ficar com a comida do Egito do que se contaminar com as iguarias. Posicionamento, porque ele sabia quem ele servia. Porque ele sabia o Deus que ele confiava. Se posicionar é fundamental para que a gente viva pela posição que nós tomamos. Permanecer firme. Não mudar de ideia. Não ser influenciado pelos acontecimentos aos nossos redores. Jesus espera de mim e de você para 2026 posicionamento em relação àquilo que você vai viver, àquilo que você vai passar. Se posicionar em prol do reino. É o que ele espera de mim e de você. Segunda coisa que Jesus espera de nós. Primeiro é posicionamento, pastora. E o segundo é compromisso. Por que, pastor, compromisso? Parece a mesma coisa, mas não é. Posicionamento e compromisso tem uma diferença muito grande quando você traz em relação ao reino de Deus. Porque eu posso me posicionar sem ter compromisso com a posição que eu tomei. Hoje nós fizemos algo muito interessante na classe dos homens. Nós fizemos um debate que eu acredito que ficaríamos ali até às 5 da tarde. E aí nós decidimos tomar uma posição, pastora. Eles vão lembrar agora, e eu vou falar para a igreja ouvir que a gente vai cobrar esse posicionamento. Vamos chegar no mínimo 15 minutos antes para nós orarmos. Posição. Correto? Agora vamos ver quem vai ter compromisso. Porque posição sem compromisso é pular numa piscina sem água. Nós assumimos a posição e precisamos ter um compromisso com a posição que nós tomamos, porque senão não funciona, não acontece. Quantas pessoas você conhece que talvez tomaram um posicionamento, mas por não ter um compromisso com o posicionamento que tomaram, nadaram e morreram na beira da praia. É muito importante você se posicionar, sim, mas é importante você ter compromisso com a posição que você tomou. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você se posicionou em relação a Cristo. Creio aqui que todo mundo aqui é salvo, correto? Mas se você não tiver um compromisso, não vai adiantar, pastora. Porque o compromisso, ele vai exigir de nós o quê? Obediência. Porque o compromisso, ele vai exigir de nós perseverança. Porque o compromisso, ele vai exigir de nós responsabilidade diante daquilo que eu me posicionei. Não dá para a gente se posicionar e não ter compromisso com aquilo que nós nos posicionamos. As pessoas têm um compromisso por Cristo, mas não se compromete com a obra. Não se envolve com o reino. Não se deleita na palavra. Não busca o conhecimento
para fortalecer o posicionamento que ele tomou. E por não se fortalecer nesse sentido, é levado por qualquer vento de doutrina. O mundo quer nos engolir. Por isso precisamos saber responder qual é a razão da nossa fé. Busque. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista no distrito, e para quem ainda não foi, saiba de uma coisa, se é ovelha do pastor Luiz, é diferente. A chapa esquenta. E aí me perguntaram, pastora, qual é o artigo de fé, o 10º artigo de fé da igreja? Aí eu, moleza, aí falei, né? Aí dei o exemplo de alguns versículos, santidade, tá. Aí depois alguém me surgiu com uma pergunta. Por isso que eu estou te dizendo que você precisa ter compromisso. Me perguntaram, pastor Estevam, Jesus foi batizado com o Espírito Santo antes de começar o ministério ou depois? Aí eu pensei, e parece que todo mundo para e só você fica pensando. Aí eu falei, rapaz, o cara me perguntou sobre o artigo de fé 10, que é a santidade, purificação do coração. Se Jesus foi batizado com o Espírito Santo, significa que ele não tinha um coração puro. Então, ele não era o sacrifício perfeito. Isso tudo na minha mente, pensando. Ele, como assim? Eu falei, porque Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. Ele é. Como não foi? Eu falei, porque se eu digo que ele foi batizado com o Espírito Santo, eu vou contra o artigo de fé 10, que diz que é o coração puro. Então, Jesus não tinha um coração puro, ele não poderia ser o sacrifício perfeito. Jesus não foi batizado, Jesus foi ungido. A Bíblia não diz que ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi ungido. Meu irmão, 5 minutos de entrevista, nunca aconteceu isso. Falaram, não vou perguntar mais nada, pode ir. Você precisa saber qual é a razão da sua fé. Você precisa ter um compromisso com o reino para que você possa ter resposta para essa sociedade que tem buscado e tem encontrado coisas erradas, porque eu e você temos falhado. Tomar um posicionamento sem ter um compromisso não funciona. Não vai dar certo. Você precisa se envolver com a posição que você tomou. Você precisa conhecer mais sobre o reino. Você precisa buscar mais sobre Jesus, que é uma fonte inesgotável. Você não pode parar apenas e dizer, Jesus é o meu Salvador, morreu por mim. Não é mais o suficiente para uma sociedade que está com um vazio imenso que essa palavra apenas não preenche. Você precisa defender o Evangelho, você precisa se envolver, ter esse compromisso, buscar a palavra de Deus, que é luz, buscar a palavra de Deus, que é a verdade, buscar a palavra de Deus, que é o caminho. Assumir esse compromisso, se comprometer, é ir além de tomar essa decisão, de se posicionar, é ir além. Porque eu posso me posicionar, pastor, e parar aí. Eu não me envolvo com nada. Tem gente que não se envolve com nada, pastora. Não consegue se envolver com nada, pastor Estevam. Tantas coisas, hoje a gente estava comentando sobre tantas coisas que a igreja precisa, tantas coisas que a igreja tem necessidade. Pessoas que já se posicionaram, eu sou de Cristo, mas não estão dispostas a assumir um compromisso. Neemias, ele se posiciona quando aquele homem volta de Jerusalém, ele pergunta, o que está acontecendo lá? E a notícia era triste, então ele se posiciona, ele vai orar. Mas ele assume um compromisso. E ele vai restaurar os muros de Jerusalém. Não dá para se posicionar sem tomar compromisso um sem o outro, é uma estrutura muito frágil. Um sem o outro não funciona. Jesus, para 2026, espera de nós compromisso.
Jesus, para 2026, ele sabe que você já se posicionou, ele sabe que você é salvo, ele sabe que você confessou ele como Senhor. Você se posicionou em relação a isso, você passou pela água do batismo. Mas agora, em 2026, ele já riscou essa partezinha, ok. Mas agora ele está aí o compromisso. No que nós temos nos envolvido no reino de Deus? O que eu tenho feito para esse avanço? O que eu tenho feito para esse crescimento? Se envolva. Se envolva. Jesus espera um compromisso. Jesus vai dizer, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo, olha, você tem projeto, você tem plano, eu também tenho para você. 2026 você planejou, mas eu também planejei em relação a você. Quando chegar no final do ano, passa rápido. Se nós fôssemos fazer uma autoanálise, uma reflexão, aonde eu parei? Será que eu parei no posicionamento? Será que eu cheguei até o compromisso? Será que eu me envolvi para que algo novo acontecesse na minha igreja? Posicionamento, compromisso. E a terceira coisa que Jesus espera de mim, de você, é frutificação. Jesus espera que a gente se posicione, Jesus espera que a gente assuma esse compromisso, e Jesus espera que a nossa vida seja uma vida frutífera. Jesus espera que a nossa vida seja uma vida onde outras pessoas encontrem aquilo que eu e você encontramos, a água da vida. Jesus espera que para 2026 a gente venha frutificar. 2025 já foi. E se eu perguntasse aqui, quem conseguiu ganhar uma alma para Jesus? Será que vamos 2026, 2027, 2028? E eu não estou dizendo no sentido apenas de você pregar o evangelho à pessoa, mas eu estou dizendo no sentido de você conduzir alguém a Cristo. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu estou iniciando. Convida, faça alguma coisa para que a sua vida seja frutífera no reino. Porque Jesus vai dizer em João 15:8, nisso meu nome é glorificado, nisso o Pai é glorificado, que vocês dêem muito fruto. Ter uma vida frutificada, gerar outras vidas no reino de Deus, é importante para que o nome do Senhor seja glorificado. É importante para que, João capítulo 15, Jesus vai dizer que ele é a figueira, e Jesus vai vir dizendo tantas coisas, e uma delas que muito me impressiona é que ele vai dizer, Pai, para que eles saibam que eu estou em ti. É isso mesmo? Me ajuda lá, pastora. É? Jesus vai dizer, para que eu estou em ti, você em mim, e nós nele, é isso? É parecido, né? Jesus vai dizer, vocês precisam ter uma vida frutificante, vocês precisam frutificar. A árvore que não dá fruto, corta. Em 2026, Jesus espera 3 coisas de mim e de você. Jesus espera que a gente se posicione. Jesus espera que a gente viva por esse compromisso. E Jesus, ele espera que a nossa vida seja uma vida frutífera. Uma vida vivida com um propósito. Uma vida vivida para a glória do nome dele. Será que Jesus vai conseguir que nesse ano de 2026 a gente consiga cumprir? São só 3 coisinhas que ele colocou, pastor. Se for ver a minha lista que eu fiz para ele, meu irmão, vira a página. Mas ele só quer 3.
Ele só quer 3 coisas. Você está disposto? Você nessa manhã se posiciona? Você nessa manhã está disposto a assumir esse compromisso? Você nessa manhã está disposto a permitir que Jesus use a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas? Talvez nessa manhã você possa dizer, pastor, eu já me posicionei, mas tenho dificuldade no compromisso. O compromisso é pegado, né, pastor? Compromisso. Ou talvez nessa manhã você possa dizer para Jesus, Senhor, a minha vida, ela ainda não gerou outras vidas. Eu ainda não consegui fazer com que outras pessoas te vejam através de mim. Eu estava falando hoje na classe de manhã que uma das minhas maiores alegrias foi ter ajudado um morador de rua. E por que eu digo isso? Eu quero encerrar assim. Porque quando eu vi esse homem deitado no chão, na porta de um banco Santo André, em Nova Iguaçu, Deus falou para mim, cuida dele. E eu assumi esse compromisso. Eu me posicionei. Eu me posicionei em relação àquilo que Deus me pediu. Mas aí depois do posicionamento vem, e o compromisso não foi fácil. Porque ele era um morador de rua. Eu só tinha contato com ele uma vez por semana. Mas o compromisso com a posição que eu tomei me fez, Wagner, fazer algumas coisas que parecem loucura. Aluguei uma kitnet. Comecei a pedir. Minha esposa sabe que se tem uma coisa que eu tenho vergonha é pedir. Conta comigo para tudo, menos para pedir. Eu não sei pedir e tenho vergonha de pedir. E também não sei negar aquilo que me pedem. É uma falha minha. Mas eu comecei a pedir. Irmão, arruma um bujão de gás, arruma um fogão, não tem. Cara, compra um, cara. Faz alguma coisa, me dá cama, me dá isso, me dá aquilo. Montamos a casa dele, levei para lá. Aí, compromisso. Pastor, eu tenho uma filha, e ela já está sumida há 6 anos. A mãe dela é drogada, não sei onde ela está, a gente vai achar. Achamos a filha dele. Pastor, a mãe dela é drogada, pastor. O que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente consegue. Entrou com a causa lá no juiz, que eu não sei como é que faz. Pastor, preciso de um nome. Bota o meu, rapaz. Até hoje o conselho tutelar me liga, né? Para saber. Bota o meu. Botou. Conseguimos pegar a filha dele de volta. Está morando com ele. Pastor, minha filha vai lá para casa, não tem geladeira. Irmão, eu tinha acabado de comprar uma geladeira para minha marcenaria. Falei assim, Jesus, o que ele não falou antes de eu comprar? Depois de eu comprar é mole, né, vai? Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Vamos lá, peguei a geladeira da minha marcenaria, levei para ele, está aqui, pronto. Posicionamento, compromisso, fruto. Irmão, o Luiz Mar foi uma bênção na nossa igreja. Conseguimos colocar ele para trabalhar na igreja, porque como morador de rua ele teve muita dificuldade de arrumar para o trabalho. Você precisa tomar posição. Você precisa se comprometer. Porque quando eu tomo uma posição e eu me comprometo, os frutos são naturais. Eu não preciso fazer força para frutificar. Uma árvore não faz força porque é natural dela. Ela, para produzir os frutos, ela não fica desesperada porque ela sabe que na estação certa os frutos vão aparecer.
Se posicione hoje, nessa manhã, com Deus, querido. Se posicione hoje, nessa manhã, com Deus. Talvez Deus tenha te chamado para um ministério. Talvez Deus tenha te chamado para fazer algo e você tem procrastinado. Se posicione hoje com Deus. Se comprometa com a posição que você vai tomar, porque muitos se comprometeram nesse altar, mas falharam no compromisso. Não cumpriram aquilo que prometeram, porque não se empenharam, pastor. Porque não se envolveram. Porque não se doaram de si mesmo, para que a posição que ele tomou se cumprisse na vida dele. Jesus espera de você para 2026 posicionamento, compromisso, porque os frutos vão surgir naturalmente. Você não vai precisar ficar igual um doido, Séfora. Eu preciso frutificar, eu preciso, porque é natural, acontece, é espontâneo. É resultado da posição que você tomou e do compromisso que você assumiu. Os frutos são naturais. Você não vai precisar descabelar, não, porque eu não tenho cabelo. Você não vai precisar, porque as coisas vão acontecer naturalmente, pastor Fábio. Mas isso aqui, 3 coisinhas que Jesus requer de nós. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você, nessa manhã, você fizesse uma retrospectiva de 2025. E talvez algumas coisas não aconteceram na sua vida como você esperava. Talvez algumas coisas que você planejou para 2025 não aconteceram na sua vida. Porque faltou essas coisas. Faltou você tomar uma posição. Olha, aconteça o que acontecer, eu vou fazer isso. Talvez faltou compromisso. Você até se posicionou, mas faltou compromisso. Porque não adianta eu me posicionar por algo, mas não me comprometer com a posição que eu tomei. Não adianta eu me posicionar por algo e não ter um conhecimento daquilo que eu estou buscando em relação à posição que eu tomei. Você precisa se posicionar. Você precisa ter o compromisso com a posição que você tomou, porque é ela que vai ser o combustível para que você cumpra aquilo que você prometeu, para que você cumpra aquilo em relação ao que você se posicionou. Deus espera de você essas 3 coisas nessa manhã. Talvez você possa olhar nesta manhã para a sua vida. E talvez você possa dizer: Senhor, o Senhor tem me chamado para um ministério. Isso tem queimado no meu coração. E talvez você possa parar e pensar: mas por que não está acontecendo? Por que é algo que queima no meu coração? É algo que eu quero, me posicionei em relação a isso. E talvez falta você se envolver com a posição que você tomou. Talvez falta você caminhar em relação a isso. Talvez falta você buscar conhecimento para que essa posição que você tomou, ela comece a se cumprir na sua vida. E aí você possa desfrutar das coisas maravilhosas que Deus vai fazer através da sua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é alguém muito mais importante do que aquilo que você pensa que é. Você é precioso.
Você é preciosa. Você não é apenas uma pessoa que Jesus escolheu para salvar, não. Você é uma pessoa que Jesus escolheu para dar fruto. Talvez você possa dizer: pastor, eu já frutifiquei tanto, mas hoje eu não consigo mais. Mas Jó vai dizer que ainda uma árvore cortada, uma árvore ainda que é arrancada bruscamente do lugar onde ela vive. Jó vai dizer que ao cheiro das águas ela brotará. Jó vai dizer que o rio, ao passar por ela, ela vai florescer e ela vai frutificar. Você não morreu. Você não morreu porque do seu interior fluem rios de água viva. Você não é alguém que Jesus usou um período da sua vida e depois te encostou, te jogou para a lateral e te disse que você não era mais útil. Não, você não é. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é amada do Pai. Você é importante no reino. Você precisa estar perto desse rio. Porque ao cheiro das águas você vai brotar. Você vai se posicionar. Você vai assumir um compromisso. E você vai voltar a dar os frutos nas estações certas. Você é especial. Então nessa manhã se posicione. Tome uma posição nessa manhã, como Josué fez. Tome uma posição nessa manhã e diga: Senhor, se os meus amigos não querem te servir, se a minha família não quer te servir, se o meu pai ou minha mãe não quer te servir, eu sei de uma coisa: eu vou servir ao Senhor. Eu vou assumir esse compromisso, porque eu quero dar fruto. Porque Jesus diz que a árvore que dá fruto, o Pai poda e ela dá mais e mais e mais. Não seja influenciado por uma geração que busca os seus próprios interesses. Mas nessa manhã seja influenciado pela presença do Espírito Santo. Seja influenciado por aquele que pode mudar a sua vida. Seja influenciado por aquele que morreu por você. Seja influenciado nesta manhã pela graça do Senhor. Você não é um número. Você é um instrumento de Deus. Você não foi gerado para viver uma vida sem propósito. Você foi gerado porque Deus tem um projeto contigo. E descobrir esse projeto é viver em prol dele. Se você tem um chamado, se você tem um ministério que arde no seu coração, se você tem algo que Deus tem falado contigo, eu queria que nessa manhã você se posicionasse em relação a isso. Se você tem um ministério e você até se posicionou em relação a ele, mas por causa das dificuldades da vida, você não conseguiu honrar esse compromisso. Hoje é a hora. Hoje é a hora de você voltar ao primeiro amor.
Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te dizer que esse altar está aberto. E se você quer se posicionar hoje, nessa manhã, em relação a algo que Deus tem colocado no teu coração, esse altar está aberto. Se você quer tomar uma posição hoje, nessa manhã, e dizer: Jesus, eu quero, eu desejo, eu anseio e eu preciso da sua ajuda, Ele está aqui para segurar na sua mão. E eu vou falar igual o pastor Estevão falou aqui: tem mais gente. Tem mais gente que abandonou aquilo que Deus havia colocado no coração dele ou dela. Tem mais gente. Tem mais gente que precisa estar aqui nesse altar, pastora. Há muitos anos atrás, eu precisei me posicionar em relação ao que Deus tinha para a minha vida. Eu fazia as matérias no seminário, eu já contei isso, e toda matéria de santidade eu trancava a minha matrícula, Cláudio. Porque eu sabia que para ter uma licença pastoral eu precisava ter as matérias de santidade, pastor Estevão. E eu não queria ser pastor. E todas as vezes que o pastor Luiz falava: vai para a entrevista, o pastor, não tem matéria de santidade, então eu não posso ir. Mas teve um dia, ele falou: com matéria ou sem matéria de santidade, você vai. Deus tem os meios dele, querido. E hoje ele está usando essa igreja para te dizer: você precisa se posicionar em relação ao que Deus tem para a sua vida. Você precisa caminhar com um compromisso em relação àquilo que você se posicionou. Senhor, eis aqui os teus filhos. Leva-me além. Deus, teus filhos que estão nesta manhã fazendo um compromisso contigo, Senhor. Um compromisso de viver pela posição que eles já tomaram. Senhor, o que eu te peço nesta manhã é que, já que eles se posicionaram, já que eles estão, Senhor, dispostos a se comprometer com a posição que tomaram, Senhor, faz com que as suas vidas sejam vidas frutíferas em todas as áreas, Senhor. Senhor, que eles vivam dia após dia o sobrenatural do Senhor em relação àquilo que o Senhor os chamou. Que a minha vida flua, Senhor, assim como Josué, eles vão estar em ambientes, Senhor, que vão tentar influenciá-los. Mas, Pai, eu sei que o Seu Espírito estará com cada um deles. Senhor, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz algo extraordinário na vida deles. Senhor, que a vida deles seja uma vida de testemunho. Senhor, que a vida deles seja uma vida frutífera, para que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de cada um deles. Senhor, colhe cada lágrima. Jesus, colhe cada lágrima nessa manhã no altar, Senhor. Pai, eu sei que da primeira vez eles tentaram e não conseguiram. Como eu sei que Pedro, naquela pescaria, ele disse para Jesus: olha, eu tentei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lanço as redes. Jesus, que nessa manhã, ainda que eles tenham tentado 1, 2, 3, 4, 5,
10 vezes, Senhor, e tenham errado, mas dessa vez é sobre a Tua palavra. Sobre a Tua palavra, Senhor, eles estão se posicionando. Sobre a Tua palavra, Senhor, eles estão assumindo um compromisso. E sobre a Tua palavra, Senhor, eles vão frutificar a 100 por 1, Senhor. Ajuda-os, Senhor, assim como o Senhor me ajudou. É o que eu te peço, Jesus, para cada um deles. Faça na vida deles assim como o Senhor tem feito na minha. Em nome de Jesus, Senhor. Leva eles além, Senhor. Além daquilo que eles têm vivido. Leva eles além, Senhor. Além daquilo que eles têm vivido ministerialmente. Surpreende eles, Senhor. Surpreende eles através desse ministério. Que a minha vida flua mais da Tua unção.